Olá, galerinha do mundo dos mistérios. Antes de começar, se for novo por aqui, que tal se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações? Deixar aquele like maroto para fortalecer nosso trabalho e esteja à vontade para comentar, e sem mais delongas bora pro vídeo. O Mar de Aral estava entre as maiores massas de água interiores do mundo, antes da década de 1950. Sua indústria pesqueira prosperava e a vida era boa para os locais. Então a União Soviética se envolveu e mudou o cenário. O nível da água caiu. A indústria pesqueira sofreu. Depois de todos os danos, um segredo obscuro do passado soviético foi exposto, tornando o Mar de Aral um dos lugares mais perigosos da Terra. Em toda parte, o Mar de Aral já foi conhecido como o quarto maior lago interior do mundo. Encontrado entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, ele teve uma grande importância na década de 1900, maior do que a maioria das pessoas imaginava. Fabricantes de dinheiro. Fazendas de algodão próximas foram estabelecidas. A produção ajudou a transformar a área em grande exportador do material. A indústria em expansão não causou nenhum dano ambiental, mas com o passar dos anos, isso não durou. Onde tudo começou. Durante os anos 40 e 50, a União Soviética chegou e construiu sistemas de irrigação para trazer água do Mar de Aral para as fazendas de algodão. Funcionou muito bem. Desastre natural. Nos anos 60, os efeitos no Mar de Aral eram aparentes. O nível da água baixou, a salinidade aumentou, prejudicando a indústria pesqueira. Nos anos 80, a diminuição da água havia sido em 20 metros. Guastelândia. Os fundos marinhos ficaram expostos e logo as populações de peixes morreram completamente. O corpo d'água praticamente se tornou um deserto. Quando 2007 chegou, o Mar de Aral se dividiu em duas seções menores que eram um décimo de seu tamanho original. Preocupações do dia a dia. A área foi ainda mais prejudicada por níveis extremos de pesticidas, produtos químicos industriais e escoamento de fertilizantes. Durante as tempestades de poeira, os produtos químicos giravam no ar. Como uma tempestade mortal, causou tuberculose e câncer entre os milhares de cidadãos próximos. Dias ruins pela frente. Os barcos foram deixados para enferrujar e apodrecer. Um visitante pode acreditar que encontrou um mundo distópico. O pior cenário parecia ter ocorrido, mas um desastre ambiental ainda mais terrível estava se formando. Passado e presente. Com os níveis de recitação do Mar de Aral, o passado voltou com uma vingança. Além dos leitos do mar expostos, uma ilha que a ex-União Soviética esperava esconder também ressurgiu. Meio do nada. Vostochny era uma ilha bem no meio do Mar de Aral. Começando nos anos 50, durante o apogeu da Guerra Fria, os soviéticos usaram a ilha para experiências de guerra biológica. Trabalho ultra secreto. Os experimentos envolveram as doenças mais mortais do mundo, da peste bubônica à varíola. A ilha de Vostochny era um depósito perigoso que reapareceu mortalmente. Ameaça e observações. Nas décadas seguintes, a União Soviética conduziu testes ao ar livre na ilha. Seus cientistas pesquisaram a formação de armas para as doenças, que poderiam exterminar milhares de vidas se um erro fosse cometido, e esses erros aconteceram. Cobaia humana. No início dos anos 70, uma jovem cientista estava a bordo de um navio de pesquisa no Mar de Aral que entrou em uma névoa marrom. Poucos dias depois, ela adoeceu com varíola. Ela já havia sido vacinada, sugerindo suas conexões com os experimentos. Contaminado. Enquanto ela se recuperava, sua infecção de varíola levou a um surto que se espalhou para outras pessoas em sua cidade natal. 3 então sucumbiram à doença, um sendo tragicamente seu próprio irmão. Consequências. Algum tempo depois, os corpos de 2 pescadores foram encontrados em seu barco no mar. Eles foram infectados com a peste. Nos anos 80,
Cerca de 50 mil antílopes pastavam em terras próximas. Todos eles caíram mortos antes de uma hora acabar. Não está bom o suficiente. Quando a União Soviética se separou nos anos 90, Vostochny foi rapidamente abandonada. Latas das muitas doenças mortais alojadas em sua base foram enterradas. A terra foi coberta com água sanitária para garantir algum nível de segurança. Perspectivas sinistras. Desde então, apenas um punhado de expedições viajaram para a ilha, pois as preocupações com a segurança são um fator importante. A ilha lentamente se tornou parte do continente com a redução do nível do mar, o que resultou em um habitante ainda mais perigoso à espreita. Falhas do governo. Com uma taxa de mortalidade de 90%, os esporos da bactéria Anthrax foram encontrados. Enquanto inativos, eles têm uma vida teimosamente forte. Os desinfetantes não farão muito, nem as tentativas de queimá-los em cerca de 400 graus. Limpar. No início dos anos 2000, após os ataques terroristas de 11 de setembro, os Estados Unidos enviaram uma equipe antiterrorista para a ilha. O objetivo era limpar a maioria das sobras mortais. Apesar da missão, a área ficaria contaminada por muito tempo. Envenenado. O autor Nick Middleton visitou a ilha em 2005 e foi recebido por observações surpreendentes. Ele descobriu que os saqueadores eram uma presença constante, com pouco ou nenhuma proteção. Com o passar do tempo, as partículas radioativas da ilha exposta logo alcançaram os habitantes locais. Custo humano. A pobreza aumentou devido ao declínio da indústria pesqueira. O aumento das taxas de câncer causou problemas de saúde. A ex-União Soviética deixou descuidadamente os habitantes locais para lidar com a paisagem tóxica que eles criaram. Lentamente, mas com segurança, poderia corresponder ao maior desastre da história soviética. Chernobyl. O horror que rapidamente se desfez em 26 de abril de 1986, na cidade de Pripyat, na União Soviética, foi uma tragédia diferente do que o mundo já viu em termos de envenenamento por radiação. Um reator nuclear na usina de Chernobyl morreu completamente. Vidas perdidas. Os trabalhadores fizeram tudo o que puderam para desacelerar o colapso, mas, no final, foram forçados a permitir que a estrutura sucumbisse à devastação. O acidente custou a vida de 54 pessoas quase imediatamente.